Olá, meus amigos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Alguns lugares estão frios. Vamos nos aquecermos com a mensagem da nossa amiga espiritual Marta. Vamos pedir então ao nosso amigo Fabrício para iniciar o nosso encontro, fazendo a prece através da música. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho. Sou uma parte dessa imensa vida e generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos desce as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com os frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de toda criatura e generosa reluz em torno a mim, e generosa reluz em torno a mim. Vamos a nossa irmã Selma Gouveia para fazer a leitura da mensagem de hoje. Bom dia a todos, a todas, amados irmãos e irmãs. Do germen, a árvore vetusta, a semente enfrenta a escuridão da cova, o assédio de vermes, do solo e das temperaturas oscilantes. Se os ingredientes faltarem ou forem insuficientes, ela fenece na própria tumba onde foi encerrada pelo lavrador. Se consegue germinar, tem um longo futuro pela frente, onde vai crescer, florir e depois frutificar. O ovo minúsculo, mesmo na proteção do ninho, sofre a perseguição de predadores famintos e ventos fortes podem derrubar o galho frágil onde foi construída a moradia precária. Mas se vinga, em breve sofre uma metamorfose, liberando uma ave que vai singrar o céu de anil. Viver é um desafio. Existir no corpo transitório é sublime oportunidade de trabalho
e aprendizado que não pode nem deve ser menosprezada. Vestindo os filhos com o uniforme da carne, o amoroso Pai situa cada um numa escola planetária compatível com as necessidades evolutivas próprias. Rebeldes estagiam em escolas reformatórias. Preguiçosos são matriculados em educandários oficinas. Intelectuais vão para liceus de aperfeiçoamento do pensar, situando as cogitações de natureza mental na esfera do bem comum. Almas em conflitos interpessoais são colocadas em salas ao lado de antipatias e desafetos, sob gestão de educadores sensíveis e amorosos, visando dissolver grilhões de ódio e animosidade e forjar ternura e fraternidade onde antes só havia abismo. Peregrinando pela constelação familiar, constatamos dentro das 4 paredes do lar aqueles com os quais simpatizamos e outros cuja repulsa natural já identifica velhas algemas do pretérito imperfeito. Necessário estar com eles. Necessário estar com eles em regime de parentela, buscando perdão para as faltas cometidas e ofertando perdão a quem nos furtou a alegria de viver. E, de jornada em jornada, pelo berço até o túmulo, atravessando largos períodos de refazimento e preparação na pátria espiritual, seremos sempre reconvidados a envergar novo uniforme escolar, pisando outra vez o pátio da escola terrestre no aperfeiçoamento que nunca cessa. Ele, o mestre por excelência, fez da Galileia seu mais formoso cenário da sublime cátedra. Aliciou 12 jovens aprendizes. Ministrou lições públicas quando constatou que o populacho tinha condições de absorver o entendimento oculto da parábola. Em particular, juntou aos 12, lecionou como lidar com as diferenças, paciência com os estudantes estúpidos, amorosidade com o corpo docente, carente de entendimento, segurança em sala de aula com os cabuladores do ensino, disciplina com os grupos subversivos. Em alguns momentos, a lição seria para todos. Em outros instantes, seria oportuno falar individualmente, orientando o aluno perdido entre os cadernos do viver. Em 3 anos,
Em 3 anos, fechou suas lições e subiu para a Universidade da Vida, de onde inspira os formadores da escola terrena em trânsito para outros colégios siderais, ansiosos por novas graduações. Uma coisa é certa, ninguém fica para trás. Enquanto houver retardatários e aprendizes tardios no colégio terrestre, o divino amigo permanecerá, ofertando novos uniformes, situando cada um onde melhor se apresentem as condições para a desidratação da ignorância e agregamento de valores iluminativos, onde, por esforço próprio e mérito individual, cada qual será laureado para o grau seguinte, sempre em acesse para dilatada compreensão da vida. Não desejo me fazer intrometida ou desagradável, mas ouso perguntar: já identificou seu atual estágio de evolução intelecto-moral? E para onde pretende se matricular no próximo ano letivo? Marta, Salvador, 15 de junho de 2025. Gratidão. Obrigado, querida Selma. Convidamos agora o nosso irmão Paulo para fazer a nossa meditação, encerrando a nossa programação de hoje. Reunidos em uma sala ampla, estamos todos nós, nesse instante, agregados sob os auspícios da luz divina, o vento leve que adentra por uma janela aberta, que dá para um jardim. Todos nós, nesse instante, nos preparamos para uma missão. Fomos convidados para rever antigos companheiros de jornada, aqueles que se encontram já imbuídos das suas atividades no planeta Terra e que nos chamam através dos fenômenos da atração mental para que sejamos com eles companheiros na jornada do viver. Com papéis nas mãos, vamos revisando os roteiros com os quais adentraremos na carne e quais serão os papéis que exerceremos quando estivermos por aqui. De repente, uma sensação, um sono, algo de torpor invade a nossa alma e nos conduz nesse instante através de uma estrada estreita, onde cada um, isoladamente, vê-se despertar em um corpo apequenado, carente, necessitado. A lucidez de outrora foi substituída por um momento de inconsciência, algo ainda a despertar. E nós estamos nos percebendo acolhidos uns por braços generosos, outros sozinhos na sala fria, abandonados daqueles que deveriam aguardá-lo. Outros, porém, percebendo os seus corpos destituídos
de membros ou das faculdades da saúde, cada um conforme o seu roteiro, em papéis diferentes, em cenários distintos, mas aqui, agora que estamos nos escafandros inexpugnáveis da carne, vamos nos movimentando na direção da vida. Os encontros são inesperados. Podemos, de repente, aproveitar a janela da infância para nos aproximarmos amorosamente ou, apressados, fazermos ressumar as impressões do passado e aqueles com os quais devemos nos ajustar são para nós outros, nesse instante, os algozes de outrora, renascidos, revivendo memórias, as quais devíamos esquecer. É o fenômeno da vida e demonstração inequívoca do amor de Deus. A cada um que chega nesse instante para cumprir esse papel, Deus reserva uma oportunidade. A oportunidade que surge na mente para que cada um possa, em passando em revista a sua existência, possa compreender o significado daqueles momentos. Porque aquele, não outro? Porque aquela? Porque desse jeito e não de outro jeito? E assim, confiando na caneta precisa do poeta, que escreve em versos a melodia doce e suave das nossas vidas. Confiando assim, vamos bailando pela vida, passando pelas etapas que se sucedem, levando nos quadros aqueles que acumulamos sobre um instante no nosso mundo íntimo, as imagens, as passagens alegres e também outras nas quais devemos refletir. Todo o tempo, passando em revista essas memórias, fomos os viajores dessa estrada maravilhosa do viver. De repente, dá-nos uma vontade de, independente de qual seja aquela circunstância na qual nos encontramos, nós seremos protagonistas. Vamos olhar os versos escritos por aquele nosso companheiro e vamos alterando a combinação da métrica, vamos mudando as estrofes de maneira que a sonoridade nos pareça melhor, ajudando de pouco em pouco que essa sinfonia se componha de harmonias e não de dissonâncias. Que todo o resultado nos agrade e faça movimentar o nosso corpo como se dançássemos ao sabor do vento, sob os auspícios das rosas que exalam perfumes na manhã. A vida passa, o tempo passa, e percebemos que agora tomamos novos rumos. Somos construtores de famílias, pessoas que se agregaram durante a jornada, que vieram ajudar uns, aumentar a complexidade de outros, mas tudo, absolutamente tudo, com o propósito de sermos luz ao final da caminhada. Agradecemos a Deus a oportunidade de servir
antes de mais nada, às suas divinas leis, ao progresso que nos inspira a superarmos as adversidades e as dificuldades, compreendermos o irmão nos estágios anteriores da sua etapa de evolução, sermos indulgentes e abnegados nas tarefas a cumprir no dia a dia que se elabora a cada manhã. E desta forma, como compositores desses novos versos, alheios às injunções, damos os nossos passos, dizendo assim ao Mestre que nos conduz: Senhor, obrigado por tuas lições, pelo Pai, pela Mãe, pelos irmãos, pelas oportunidades que nos dá, pelas dificuldades que nos oferece. Só assim, Senhor, a nossa consciência se desenvolve e desabrocha, porque está diante do buril amoroso que desbasta da pedra o que não é a sublime escultura do espírito imortal. Oferecemos a Ti, Senhor, nesse instante, o nosso corpo, nossa alma e a nossa vida, para que sejas em nós o artífice dourado que há de burilar esta pedra escura da ignorância e dar-nos de uma forma definitiva o formato da figura angelical que haverá de trabalhar contigo no universo, o criar, soerguer, brilhar no mundo da escuridão, da falta de amor, da paz imorredora que brota nos corações dos homens e das mulheres de boa vontade. Somente no carreiro da vida nós temos a oportunidade de servir e de crescer. Por isso, observemos as nossas instâncias existenciais nesse instante. Respiremos nas condições nas quais nos encontramos, porque somos agraciados pela vida, pelo dom do encontro, pela absurda, imensa, incomensurável potência de Deus em nossa alma. Usemos do bom senso para sermos aqui não as sementes adormecidas sobre o solo generoso, não os agricultores que contemplam o mato e a erva daninha que sufoca a vegetação que alimenta, mas sejamos os trabalhadores de todas as horas, cumprindo o papel de derramar sobre as nossas casas o brilho da luz, da paz e da satisfação de sabermos que aqui viemos para simplesmente aprender a amar. Amar, e que o amor seja a luz que ilumina as nossas trajetórias, porque é chegado o momento de voltar e mais uma vez estamos nessa estrada estreita que nos conduz à sala em que nos encontrávamos. Vamos olhar uns nos outros e verificar no coração, ciente do cumprimento das suas missões, de que de fato fizemos aquilo que combinamos fazer. E mais ainda, que agora desejamos avidamente que este ciclo de idas e vindas e esse raio de ação da bondade eterna do Pai se expanda, para que rapidamente sejamos nós os condutores das almas que descem à terra. Sejamos nós aqueles que vamos auxiliar os irmãos da retaguarda e não mais os trôpegos da estrada da ignorância. Obrigado, Senhor, por esta viagem. Dá-nos muitas delas e, acima de tudo, a certeza
de que nunca estamos sós, de que estamos contigo e que vale muito a pena acreditar na vida e nos propósitos da nossa existência. Sê conosco nesse instante, que assim seja. Obrigado, meu irmão Paulo. Deus lhe abençoe sempre. Obrigado à nossa irmã Selma, ao nosso irmão Fabrício, nossa querida Mar, o amigo Marcelo. Tenhamos um bom domingo. Muita paz.